Graça e paz, amados e amadas do Senhor, queridos e queridas. No dia de hoje nós queremos estar transmitindo mais uma parte do nosso seminário que nós temos transmitido aqui no nosso canal Fogo e Graça, nossa Igreja Sem Fronteiras. Nós estamos transmitindo aqui um seminário sobre o Espírito Santo, um ensinamento a respeito daquilo que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te peço que você se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, se o vídeo abençoou a sua vida, edificou você, que você possa dar o seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar. E se esse vídeo abençoou você mais ainda, você pode compartilhar com todas as pessoas que você sente no seu coração de estar compartilhando esse vídeo. Então, dentro do seminário, queridos, sobre o Espírito Santo, nós queremos estar falando, como nós estivemos falando no vídeo passado, sobre conceitos, sobre a introdução e sobre os conceitos a respeito do Espírito Santo. E hoje, queridos, no dia de hoje nós vamos começar falando sobre algumas características do Espírito Santo. Já que estamos falando sobre o Espírito Santo, estaremos falando sobre algumas características do Espírito Santo. Queridos, a primeira característica que nós podemos ver aqui do Espírito Santo é que ele pensa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como nós estivemos falando, e a primeira característica aqui que nós podemos ver no Novo Testamento, ela se encontra aqui em Romanos 8:27. O Espírito Santo pensa. Se ele é uma pessoa, ele pensa. Romanos 8:27. Romanos 8:27 diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A Bíblia diz aqui que ele examina os corações, ou seja, o Espírito Santo pensa, porque ele examina os corações, ele vê aquilo que está, ele procura, ele sonda, ele examina, ele sabe aquilo que as pessoas estão pensando. Então, já como ele sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, então nós podemos dizer que o Espírito Santo ele pensa. Primeira característica do Espírito Santo, ele pensa, ele sabe o que nós estamos pensando e ele pensa coisas ao nosso respeito. Então não podemos dizer que o Espírito Santo é somente uma força, não podemos dizer que o Espírito Santo é um poder somente, não podemos dizer que ele é uma presença sobrenatural somente, mas que ele é uma pessoa, ele é um ser, ele pensa. O Espírito Santo, ele pensa. O Espírito Santo está dentro de nós e ele tem pensado ao nosso respeito. E muitas vezes, uma das formas, depois nós vamos falar sobre isso mais na frente, uma das formas que Deus fala com o homem é através do pensamento, através de implantar um pensamento em nós. Muitas vezes nós não sabemos aquilo que Deus tem para nós, oramos e estamos esperando ouvir uma voz audível, ter uma visão, ter uma experiência sobrenatural, mas muitas vezes não será isso que vai acontecer. O Senhor vai falar através de nós, o Senhor vai colocar um pensamento em nossas vidas. Então, nós podemos ver, queridos, que o Espírito Santo ele pensa. A segunda característica, o Espírito Santo sente. O Espírito Santo tem sentimentos e muitas vezes ele faz com que nós possamos sentir os seus sentimentos, sentir aquilo que ele está sentindo. Por isso que muitas vezes nós sentimos alguma coisa e sabemos que aquele sentimento ele é da vontade de Deus, uma convicção de fazer algo ou uma falta de paz para não fazer alguma coisa. Então nós estamos vendo ali que o Espírito Santo está trazendo ao nosso espírito um sentir. Romanos capítulo 15, versículo 30 vai falar sobre isso. Nós vamos continuar aqui no livro de Romanos, Romanos 15, capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30, diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Aqui Paulo estava pedindo oração para a igreja, mas ele fala pelo amor do Espírito. Eu peço que vocês, com o amor do Espírito, vocês combatam em orações por mim. Então quer dizer que o Espírito Santo sente amor. O amor nós sabemos que é muito mais além do que um sentimento, mas também ele é um sentimento.
Nós vamos ver também no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 30, a palavra do Senhor dizendo: e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para a promessa, para o dia da redenção. Outras versões dizem. Então, nós estamos vendo que o Espírito Santo, ele sente amor, ele sente a tristeza, ele sente alegria. Pelo fato dele ser a terceira pessoa da Trindade, ele tem sentimentos. E muitas vezes ele compartilha desses sentimentos para conosco. Eu não sei se você já teve essa experiência como eu já tive, eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram, de estar orando por alguma pessoa e você sentir uma tristeza, em intercessão. A palavra de Deus diz, Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes, quando nós estamos intercedendo por uma pessoa, nós sentimos aquilo que o Espírito está sentindo a respeito daquela pessoa. Então, às vezes, sentimos uma tristeza, porque o Espírito Santo está triste com aquela pessoa não está bem com Deus. Algo está passando na vida daquela pessoa, e aquela pessoa, o Senhor está triste com ela. Então, o Espírito Santo ele sente amor, Romanos capítulo 15, versículo 30, e Efésios capítulo 4, versículo 30 também diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo com pecados, né? Logo no versículo 31 ele vai falar sobre ira, sobre discórdia, ele vai enumerar ali alguns pecados. Então o Espírito Santo ele sente. Terceira característica, o Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele reparte, aqui está falando sobre os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, está falando sobre os dons espirituais, e os dons espirituais, a palavra do Senhor diz que um é só o Espírito, e ele reparte para cada um como ele quer. Ele faz como ele quiser, da maneira que ele quer, da forma que ele quer, ele reparte os dons. Isso quer dizer que o Espírito tem vontade. E isso, irmãos, nós precisamos ter bem claro, porque muitos de nós achamos que podemos mandar em Deus, que podemos mandar no Espírito. Na verdade, irmãos, ele faz conforme o que ele quer. Então, a respeito disso, abrindo parêntese, não estamos falando propriamente sobre um tema, mas podemos abrir um parêntese aqui e dizer que se você não tem um dom, a palavra do Senhor diz que você pode pedir, que você pode buscar, mas o Espírito, ele vai fazer conforme ele quer. Ele não vai fazer conforme você quer. Às vezes você quer um dom de profecia, você quer um dom de interpretar a língua, línguas estranhas, você quer ter um dom de operar milagres, um dom da fé sobrenatural, você quer receber um dom do Espírito, mas você pode pedir isso. Mas a palavra do Senhor diz que ele vai repartir como ele quer. Não vai ser como você quiser, vai ser como ele quer. Então peça, mas descanse o seu coração em Deus, porque o Espírito tem vontade. E voltamos aqui a falar sobre o sentimento. A vontade do Espírito, muitas vezes, ele vai fazer com que nós possamos sentir a sua vontade em nosso coração. Ele vai fazer com que nós possamos sentir aquilo que ele está sentindo. Por isso, voltamos a repetir Romanos 8:26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito intercede, ele faz com que nós possamos sentir a sua vontade. Ele faz com que nós possamos ser guiados pela sua vontade, porque ele tem vontade. O Espírito tem vontade. Então é importante que nós possamos entender isso. Outra característica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence. João capítulo 16, versículo 8. É bom você assistir esse vídeo, se você quiser pausar, voltar um pouquinho, para que você não se perca nas referências bíblicas.
João capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João capítulo 16, versículo 8, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vemos aqui um outro papel do Espírito. Ele convence. Ele é o único ser, ele é a única pessoa que pode fazer isso, irmãos. É o único que pode fazer um homem mudar de opinião. Ele convence, a Bíblia diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa que a gente pode meditar nisso, irmãos, em vez da gente querer debater com as pessoas politicamente para fazer com que elas mudem as suas ideologias, não digo que você não pode ter a sua opinião, você pode ter o seu pensamento a respeito, seja de direita ou de esquerda, a Bíblia não proíbe isso, apesar de Deus não ser de nenhum dos dois lados, mas nós podemos entender, irmãos, que um único que pode mudar opiniões é o Senhor. Então, em vez da gente querer debater com as pessoas, tentar convencer as pessoas com argumentos humanos, o que nós podemos fazer? Nós podemos orar por elas para que o Espírito Santo convença. O Espírito Santo pode convencer, irmãos. Tem gente que é a favor de muitas coisas que, segundo aquilo que nós vemos na palavra de Deus, é errado. Mas nós não temos o poder de convencer ou de persuadir essas pessoas. O Espírito Santo, ele não tem um poder de persuasão. O Espírito Santo, ele tem um poder de convencimento. Ele convence as pessoas. Ele faz com que o homem mude de opinião. Ele muda a mentalidade das pessoas. Quantos de nós, irmãos, antes de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, fazíamos tantas coisas? Tínhamos pensamentos errados, tínhamos uma mentalidade diferente da mentalidade que nós temos hoje. Às vezes, pode ser que eu misturei um pouquinho espanhol, irmãos. Mas muitas vezes nós tínhamos uma mentalidade diferente da mentalidade que nós temos agora. Mas o importante é que o Espírito Santo nos convenceu. Então, em vez de você ficar tentando convencer o seu pai, convencer a sua mãe, convencer o seu esposo ou a sua esposa, seus irmãos, o seu vizinho, ore para que o Espírito Santo convença ele. Na oportunidade que você tiver, lance a palavra de Deus, dê testemunho sempre. A palavra do Senhor fala para que nós possamos fazer isso. Mas veja, quem convence o homem é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente ele pode convencer. Nós não temos esse poder, irmãos. Nós precisamos confiar que o Espírito Santo vai convencer as pessoas naquilo que elas precisam ser convencidas. O Espírito Santo, queridos, outra característica do Espírito Santo é que ele ensina. Vamos continuar aqui no Evangelho de João. Nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 16, e agora vamos para o capítulo 14. Vamos voltar algumas páginas e vamos ir para o capítulo 14, no versículo 26. Evangelho de João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Damos leitura à palavra de Deus, diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que o Espírito Santo é? Outra característica do Espírito Santo, ele ensina. Ele ensina, o Consolador, a palavra Consolador nós vimos no primeiro vídeo que é Paracletos. O Consolador nos ensina. Ele nos ensina a palavra de Deus. Mas você pode dizer assim, pastor, mas como é que o Consolador vai me ensinar a palavra de Deus? O Consolador ensina a palavra de Deus para as pessoas que leem a palavra de Deus. Não adianta, irmãos, não vai ser algo automático. O Senhor não vai te ensinar a palavra, o Espírito não vai te ensinar a palavra se você não lê a palavra. A palavra de Deus é a matéria-prima para que o Espírito Santo possa ensinar você. Você não vai receber ali palavra, você não vai receber o ensinamento do Espírito, porque se você não lê a palavra. Porque diz aqui que ele, o quê? Que ele vai fazer o quê? Ele vai nos ensinar todas as coisas e vai fazer com que a gente lembre tudo o que ele tem nos dito, né? Tudo aquilo que ele tem falado conosco. Então não vai ser algo automático.
Ele vai me ensinar quando eu ler a palavra. A atitude de ler a palavra é minha, mas a atitude de me ensinar a palavra vem do Espírito. O Espírito vai me ensinar a palavra se eu ler a palavra, e ele vai me lembrar da palavra se eu ler a palavra. Então, irmão, querido e querida do Senhor, não fique triste, não fique frustrado se você lê a palavra e não entende. Leia a palavra, porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai te ensinar, ou ele vai te fazer lembrar daquilo. Você vai ler a palavra e parece que aquilo ali não serviu de nada para você. Ah, não, mas isso aí foi só uma palavra. Eu li 3 capítulos da Bíblia, não entendi nada, foi bom, é uma bênção ler a palavra, mas parece que aquilo ali não serviu para mim. Logo, logo, numa circunstância que você enfrentar, numa luta, numa guerra, numa batalha, ou em qualquer outro momento que você precisar tomar uma decisão, que você vai saber o momento certo. Naquele momento, o Espírito vai ensinar você a palavra de Deus. O Espírito vai fazer com que você lembre a palavra de Deus. Por isso é importante, irmãos, que nós possamos ler a palavra para que o Espírito Santo nos ensine. E ele é o mestre, ele é o nosso mestre, ele ficou no lugar do nosso Senhor Jesus. E ele vai nos ensinar a palavra de Deus. Então, antes de você ler a Bíblia, ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento, peça que ele possa ensinar para você a palavra de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele ensina. Outra característica do Espírito Santo, ele consola. Ele consola. Vamos aqui permanecer no Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho onde mais se fala sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos pular uma página e vamos para o capítulo 16, no versículo 7. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Consolador, ele consola, irmãos. O Espírito Santo consola. De fato, quando Jesus falou do Espírito Santo, a maior afirmação, ele falou mais vezes aqui no Evangelho de João, e a maior quantidade de vezes que o Senhor falou sobre o Espírito Santo, ele chamou o Espírito Santo de Consolador. A palavra Consolador, volto a dizer, Paracletos, Consolador, Fortalecedor, Amigo fiel, Defensor, Advogado, Ajudador. Nós recebemos alguém dentro de nós, no momento em que aceitamos a Cristo, que está pronto para nos consolar, que está pronto para nos confortar, está pronto para nos ajudar em momentos de dificuldades. Em momentos em que você não tem força, ele será a tua força. Em momentos que você pensa que você vai cair, ele vai te levantar, ele vai te sustentar, porque ele é o Consolador. O Senhor consola, o Espírito Santo dentro de você. Você já tem tudo aquilo que você precisa, querido e querida do Senhor, para viver os propósitos de Deus. Basta que nós possamos nos voltar para Ele, ter comunhão com Ele, ter intimidade com o Espírito Santo, e assim nós seremos consolados em todos os momentos. Outra característica do Espírito Santo é que ele ordena. Vamos lá para o livro de Atos, mais um pouquinho para frente. Aqui nós passamos o Evangelho de João, vamos para o livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1 para que a gente possa entender um pouquinho do contexto. Diz assim, livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então aqui vemos que existiam profetas e mestres na igreja de Antioquia, orando, estavam jejuando para saber a vontade de Deus, o que o Espírito Santo queria falar com eles. Então é muito importante que a igreja do Senhor, nós sabemos que o jejum ele não muda Deus,
mas o jejum muda a nós, a oração muda a nós. E faz com que nós possamos ouvir a voz de Deus, faz com que nós possamos sentir aquilo que o Espírito Santo está sentindo, faz com que nós possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, aqui que aconteceu foi que eles estavam reunidos, orando e escutaram a Deus. É importante que a igreja esteja orando e jejuando para ouvir o Espírito Santo. E naquele momento que eles ouviram o Espírito Santo falou com eles: olha, apartai-me Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Aqui, a expressão do Espírito Santo, até a igreja de Antioquia, foi uma expressão no imperativo. Foi uma ordem. O Espírito Santo estava ordenando que apartasse Saulo e Barnabé. Ele ordena. E quando ele ordena, irmãos, nós precisamos obedecer. O Espírito Santo ordena, porque ele também é o Senhor, ele é o representante de Deus na terra. Então ele ordena assim como Deus ordena. E última característica, eu sei que existem muitas, mas de acordo com a revelação que Deus nos deu, prática da palavra, nós recebemos essas características e eu quero falar para você a última. O Espírito Santo nos guia. Voltamos outra vez ao Evangelho de João. O Evangelho de João, como eu falei, é o evangelho onde mais se fala sobre o Espírito Santo, onde Jesus mais fala sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Diz assim. Aí, já caiu o microfone. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Diz: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Olha aqui que diz também. O versículo 13 do Evangelho de João, no capítulo 16. Diz aqui: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então vemos aqui que o Espírito Santo guia. Ele nos guia a toda a verdade. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 24, diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O crente tem a responsabilidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele está para nos guiar. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Ele nos guia, irmãos, quando nós estamos cheios dele, quando nós estamos orando todos os dias, quando nós meditamos na palavra, estudamos a palavra, nós abrimos a nossa vida para que nós sejamos guiados pelo Espírito, para que o Espírito fale conosco. E o Espírito, queridos, nos guia de algumas maneiras. Primeiramente, ele nos guia pela sua palavra. Nós lemos a palavra de Deus, meditamos, por isso a importância, como eu estava falando, porque ele nos ensina a palavra e através desse ensino da palavra, ele nos guia até a sua vontade. Nós somos guiados pela vontade de Deus através da palavra. Nós lemos a palavra e ali nós entendemos que aquela palavra está falando conosco. Nós temos um entendimento, passamos a entender que aquela palavra que nós lemos, ela é uma guia do Espírito para a nossa vida hoje. Ou, como eu falei no começo, ele faz com que nós possamos nos lembrar de algo que nós lemos da palavra. E nós sabemos que aquela palavra é para a nossa vida e que nós temos que agir conforme a guia do Espírito Santo. Então essa é a melhor maneira de Deus nos guiar. Ou ele nos guia, irmãos, por impressões. O Espírito Santo faz com que a gente possa sentir alguma coisa, uma convicção naquilo que nós precisamos fazer, que é a vontade dele para nós. Nós sabemos que o Espírito Santo quer aquilo para nós e nós sentimos aquela convicção, sentimos que nós temos que fazer aquilo. Ou também ele nos guia quando nós sentimos essa falta de paz. A palavra do Senhor diz: e a paz de Deus guie os vossos corações, governe os vossos corações e sede agradecidos. A paz nos guia, ou a falta dela também. Às vezes nós sentimos que nós não temos que ir para algum lugar. Isso é o Espírito Santo que está te guiando. Ou você sente a convicção que tem que ir e fazer algo. Essa é a guia também, pode ser a guia do Espírito Santo. Mas para que isso seja confiável, você precisa estar abastecido da presença de Deus.
Nós precisamos estar abastecidos da palavra de Deus. Então, queridos, aqui eu deixo algumas características do Espírito Santo aqui na nossa segunda aula sobre o seminário sobre o Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Um abraço forte, que Deus abençoe a todos. Amamos vocês.